Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, aos irmãos que nos acompanham pela internet, que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta manhã. Vamos iniciar com a nossa prece, dizendo: Pai de infinito amor, bondade e justiça, amado Pai, nesta manhã radiosa, nós agradecemos o amparo que Tu nos concede, a saúde, a alegria, a oportunidade da vida que chega a todos nós, independente das dificuldades que estamos passando, ó Pai. O nosso coração se enternece da alegria de sentirmos o Teu amor a nos envolver em eflúvios de paz, de tranquilidade, de harmonia e de muita saúde. Graças Te damos, ó Pai, e pedimos aos irmãos espirituais que nos envolvam a todos nesta corrente de amor fraterna, amorosa, trazendo a todos os irmãos a alegria da vida, a alegria daqui estarmos neste momento da regeneração do nosso planeta Terra. Que assim seja, Pai, graças Te damos. Queridos irmãos, o nosso Evangelho no Lar de hoje, nós vamos abordar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item que caiu para nós é a parábola do mal rico. Então nós vamos ler a parábola do mal rico, ou em algumas leituras, a parábola do rico e Lázaro, que se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. E Jesus dizia assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar aonde está para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe retrucou: eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Brilhante parábola essa que nos convida a uma reflexão muito importante.
Nós temos dois grandes personagens nesta parábola. Nós temos o personagem do rico e o personagem do Lázaro. O rico cobria-se de púrpura e linho todos os dias, como a nos demonstrar aquelas pessoas que todos os dias se envolvem no sentimento íntimo do orgulho. E o Lázaro, coberto pelas chagas da enfermidade, sofria resignado à porta do rico a lhe mitigar as migalhas que caíssem da sua mesa, como a nos demonstrar a necessidade e a importância de cada um de nós perante as provas e as expiações da vida, para que tenhamos humildade e resignação. Sentimentos que nos conduzirão ao seio de Abraão, como nos diz Jesus na parábola. Sentimentos que elevarão a nossa alma. Sentimentos que a cada dia são necessários que cada um de nós construa dia a dia nas nossas relações com os nossos semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, a parábola nos mostra a lei de causa e efeito, pois que ao desencarnar, Lázaro se encontra em outra dimensão espiritual, no seio de Abraão, na dimensão da paz, na dimensão da alegria, na dimensão superior, como assim nos ensinavam os hebreus no Velho Testamento. Ele se encontrava no banquete do reino de Deus. Pois que Lázaro, como teve a resignação perante a expiação e a prova durante a sua encarnação, e a humildade como elementos básicos, ele se encontra nesse momento com a alma purificada, com o seu corpo espiritual purificado, com o seu corpo físico que também se purificou, porque durante a encarnação ele suportou resignadamente a prova que lhe foi concedida. Porém, o rico, ao desencarnar, também foi enterrado, mas o rico se encontrava aflito, envolvido nas chamas, que significam nada mais as chamas do que a luz da verdade, que todos nós iremos nos defrontar, ou na encarnação, ou após a encarnação, durante a desencarnação, com a nossa verdade íntima. E muitas vezes essa verdade, ela é dolorida, pois que nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que nós temos dois caminhos a seguir, para que possamos evoluir, ou a dor ou o amor. O rico escolheu o caminho da dor, em virtude de que ele estava indiferente frente ao sentimento de miserabilidade de Lázaro, que aguardava as migalhas do pão material e do pão espiritual. Esse sentimento de indiferença, esse sentimento endurecido, esta frieza emocional do rico, faz com que ele se defronte ao desencarnar com o seu próprio egoísmo, com a sua postura, com o seu estado de alma durante a sua encarnação. Fiquemos com estes dois grandes ensinamentos nesta manhã, em que esta parábola nos ensina o quanto nós precisamos aprender a não sermos indiferentes frente ao sofrimento dos nossos irmãos, ou seja, a desenvolvermos o sentimento que de Jesus tinha para com todos os irmãos, que é o sentimento da compaixão, que é colocar o nosso coração
na miséria alheia, ou seja, termos a simpatia, a empatia para com a dor dos nossos irmãos. Então, o Evangelho no Lar de hoje, ele que significa a boa nova, e todos nós nos encontramos no momento da regeneração. O nosso planeta está passando pela regeneração, e o Evangelho nada mais é do que a boa notícia que Jesus veio nos trazer, como nessa parábola, nos convidando à humildade. Toda vez que nós nos reunirmos em família, nós estamos ali em momento de comunhão com o coração do Cristo, em comunhão com essa notícia, com a boa nova que chega até os nossos corações, para que ela possa fazer morada no coração dos nossos familiares, e que possamos nós, ao longo dos nossos evangelhos no lar, orar, meus irmãos, pois que a oração nos conduz ao coração eterno do Pai. Nos diz Emmanuel, eu trouxe um livro esta manhã muito interessante, que é o livro Pensamento e Vida, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela autoria espiritual de Emmanuel. Ele nos diz o seguinte quando ele trata do assunto da oração. Ele diz assim: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Qual a maior fonte de poder de todo o universo? É o amor do Pai. Absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Como a Emmanuel a nos dizer que todo momento em que nós oramos, todo momento em que nós realizamos o Evangelho no lar em nossas casas, com o coração aberto a receber a bondade do Criador, o amor do Pai, nós estaremos recebendo eflúvios de energias restabelecedoras do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e também do nosso corpo espiritual para a nossa caminhada terrena. O Evangelho, ele é bálsamo, ele é como o sol que ilumina as nossas casas, é como a luz do sol, os raios solares que chegam e penetram a nossa casa pelas janelas, assim eles penetram a nossa casa mental, o nosso coração, e fazem morada no coração dos nossos familiares e nos nossos corações. Então nós convidamos, queridos irmãos, para que todos realizemos o Evangelho no lar, quantas vezes forem possíveis. Se for possível uma vez por semana, façamos uma vez por semana. Se for possível 2, façamos 2. Se for possível 3, façamos 3. E se tivermos condições e tempo, façamos todos os dias, meus irmãos. Iluminemos a nossa casa física, a nossa casa mental, o nosso coração com os ensinamentos do Mestre Jesus, para que o Pai faça morada todos os dias na nossa vida, nos trazendo mais paz, mais harmonia, mais confiança em dias melhores. Porque, meus queridos irmãos, como dissemos, nós estamos na regeneração. É um momento de renovarmos as fibras do nosso coração. É momento de transformarmos o homem velho no homem novo. Esse homem novo, mais desperto, mais consciente das suas obrigações, em conexão com Deus, com o Pai maior, em comunhão à medida que cada dia abrimos o Evangelho e nos conectamos com os ensinamentos do Mestre Jesus. Nos conectamos então com os ensinamentos que Ele nos trouxe diretamente do coração do Pai. Façamos a nossa oração de encerramento, então, deste Evangelho desta manhã. E em agradecimento, mais uma vez, pela oportunidade daqui estarmos,
Que possamos nos unir ao coração do Pai Maior, ao coração do Mestre Jesus, ao coração de Maria de Nazaré. Mentalizamos então a nossa casa, sendo envolvida por este sol do amor do Pai, do amor do Mestre Jesus, a nos envolver a todos nessas energias balsamizantes do nosso coração, trazendo paz, reconforto, harmonia, tranquilidade ao nosso ser, a todos os nossos familiares, aonde quer que eles se encontrem, eles também estão sendo envolvidos pelo bálsamo da luz, da paz, da harmonia e do amor do Pai. Que assim seja, queridos irmãos. Uma boa manhã. Felizes estejamos no amor do Mestre Jesus.